Respire calmamente, lentamente. Procure enviar um comando a cada célula do seu corpo, dizendo para ele relaxar e acreditar num processo de cura maravilhoso que você vai começar a instalar dentro de você. Você tem um histórico que te torna vulnerável a algumas circunstâncias. À medida que a vida vai passando, as coisas vão ficando mais sérias, vão exigindo mais de nós. E nós, por estarmos às vezes um pouco estacionados numa fase da infância, devido a traumas, devido a dificuldades, a gente não sabe como sair de lá. Então, neste momento, você vai se deparar com duas situações. Primeiro, você vai chegar num edifício muito grande, numa avenida de uma grande cidade muito movimentada. Você vai entrar nesse edifício, tomar o elevador e apertar o 2. É pertinho. Você já começa a enfrentar um pouco de medo porque você tem um registro negativo de elevador recente. Só que você é uma pessoa que, apesar de saber que os riscos na vida existem, você é capaz de administrar suas emoções mais do que imaginava. O elevador abre e você então chega numa área de biblioteca. Ela é enorme. Parece que é o andar inteiro desse edifício repleto de prateleiras. E existe uma mesa, entre várias outras, em que há uma bagunça enorme de livros. Você acha aquilo estranho porque geralmente bibliotecas são muito organizadas. Algumas pessoas estão nessa biblioteca fazendo seus estudos e nem percebem que você chega. E a sua missão vai ser organizar aquela mesa. Uma pessoa terá de colocar os livros organizados por assuntos nas prateleiras, mas antes é preciso que haja uma organização daqueles livros. Alguns livros falam de medo, outros falam de raiva, outros falam de insegurança, outros de memórias traumáticas. Outros livros falam de coragem, otimismo e libertação. Outros livros falam de controle emocional. Você vai ter que separar os livros em pilhas. Você começa a perceber que os tipos de livros também têm cores semelhantes. Os azuis, os marrons, os brancos, os verdes. E então fica mais fácil. Mas eles estão muito embolados, muitos empilhados, parece uma montanha de livros. É uma mesa muito grande, você tem que dar a volta em volta dessa mesa, localizando esses livros. E então você começa a juntar os livros dos traumas. O livro dos traumas tem capa preta. Os traumas, infelizmente, são acasos da nossa vida. Eles acontecem porque, por mais que nos amem, nossos pais, ou nossos professores, ou nossos amigos, não conseguem estar atentos o tempo todo para nos protegerem. E então você vai reunindo todos os registros difíceis de sua vida, todas as situações constrangedoras, todas as situações de medo, todas as situações de muito susto, muita vulnerabilidade. E cada vez que você pega o livro, você sente um mal-estar, porque você está diante de tudo que dói, de tudo que ficou. Muitos desses acontecimentos, inclusive, atrapalharam o seu desenvolvimento, impediram que você desenvolvesse mais autoconfiança, mais certeza, mais alegria. E por isso, você agora está começando a olhar para isso com mais cuidado. Desse modo, você termina então de fazer a pilha de livros sobre traumas. Agora,
Você vai começar a reunir os livros sobre o medo. Medo de falhar, medo de não ser amada, medo de ser atacada, de ser ridicularizada, você como pessoa. Medo de ser uma pessoa agredida pelos outros, medo de não ser compreendida pelos outros, medo de não ser amada pelos outros. Medos que atrapalham o caminhar, que atrapalham o encontro de soluções para problemas. Você é uma pessoa que está reunindo todos os livros relacionados a medo. E você vai juntando esses livros com muito mal-estar, porque o medo é muito desagradável. Entretanto, existe um último livro sobre medo que tem uma cor mais clara desse tom que você está escolhendo aí, de cor. Ele é o livro dos medos necessários. Antes de colocá-lo na pilha de livros, você abre algumas páginas e percebe que ele diz, que ele passa uma mensagem maravilhosa. Os medos saudáveis preservam a vida humana. O medo nos ensina a termos cuidado em todos os momentos do dia. O cuidado ao atravessarmos a rua, o cuidado em digitarmos na conta lançamentos bancários que não lesem o nosso patrimônio, o cuidado com as palavras no trato com as pessoas, o cuidado com a alimentação que garante saúde para o nosso corpo, o cuidado com as escolhas para que sempre possam nos levar ao crescimento. Então você percebe que o medo tem utilidade e que esse último livro que você pega falando sobre a utilidade do medo é o primeiro da pilha, de modo que ele filtra tudo o que é existente em você em relação aos medos. Você percebe agora que existe a necessidade de fazer um equilíbrio entre o medo necessário e saudável com os medos infantis e desproporcionais. Por exemplo, em relação às pessoas, sempre haverá medo de não agradar as pessoas, sempre haverá medo de não sermos aceitos. Porém, é necessário que convivamos com a realidade que nós não agradamos todo mundo. E não é possível fazer isso, e não deve ser, isso não deve existir, porque agradar a todas as pessoas consiste muitas vezes em perdermos nossa própria personalidade, nossa própria autenticidade. Uma pessoa que tenta agradar todo mundo não tem identidade própria. Ela nunca pode ser identificada como alguém integral, porque ela vai querer agradar a gregos e troianos, a Deus e ao diabo. E uma pessoa assim não tem originalidade e por isso não é confiável. É preciso que você defina quem você é, o que você faz e nunca faria, seus valores. Então você começa a perceber que você eleva para um nível de maturidade o conceito de medo. Pronto, você terminou o trabalho sobre medo. Você agora vai passar a empilhar outros livros. Os livros, por exemplo, do controle emocional, as emoções. E então você começa a juntar esses livros marrons e vai juntando, vai pegando debaixo de outros. Você às vezes precisa tirar 5, 6 livros de cima de um livro marrom. Isso dá trabalho. E as emoções, embora sejam coisas gostosas, necessárias, que nos tornam seres humanos, porque é o que nos diferencia também dos bichos, sabermos essa gama enorme, administrar essa gama enorme de emoções. E as emoções muitas vezes podem ser usadas para a construção de belezas que encantam as pessoas e que as tornam mais saudáveis, assim como as emoções
sem controle são fontes de doenças. O que está escrito em todos esses livros fala da importância do controle emocional, do quanto é importante sabermos reconhecer quais as emoções que mais nos habitam para separar aquelas que são saudáveis e aquelas que ficam ali só prejudicando o nosso desenvolvimento, atrapalhando o nosso crescimento. E você vai reunindo essas emoções e percebendo o quanto algumas são exageradas, o quanto algumas são desnecessárias e o quanto essas emoções atrapalham sua vida, te impedem de ter uma vida normal. E o último livro marrom que você pega é o livro das emoções saudáveis. Esse livro encerra esse conhecimento passando a sensação de segurança, uma vez que a autonomia, a boa administração das emoções garante a nós um controle emocional favorável ao alcance de todos os projetos de vida. As emoções são muito valiosas. O nascimento de um bebê, o batizado, ou, por exemplo, o casamento, ou, por exemplo, passar no vestibular, ser promovido no trabalho, comprar a casa dos sonhos, viajar para uma cidade maravilhosa, saber dar apoio emocional a um amigo enlutado que perdeu alguém querido, saber ouvir uma amiga triste, ajudar uma pessoa doente, estar atenta às necessidades simples dos outros, como, por exemplo, ajudar um idoso a descer uma escada, ajudar um animalzinho de rua a se alimentar, arrumar um abrigo para ele. As emoções saudáveis nos tornam pessoas diferenciadas, pessoas lindas, pessoas maiores. E então você termina de juntar os livros sobre as emoções. E aí você vai percebendo que você vai fazendo esse trabalho de organização de todos os sentimentos. E você vai percebendo que tudo o que estava em exagero, descontrolado, vai ficando por baixo, e vai sendo atenuado até sempre chegar naquele livro que fala da melhor condição de cada emoção, de cada problema, de cada pensamento, separando os pensamentos negativos que adoecem daqueles que são edificantes, daqueles que curam, que libertam. Agora que você percebe que o trabalho está todo finalizado, estão entrando nessa biblioteca diversas pessoas uniformizadas sorrindo para você. Você agora percebe que você fez um trabalho de organização dos seus pensamentos e sentimentos. Você facilitou a vida de outras pessoas. Você se tornou importante nesse trabalho que é administrar as emoções para ser uma pessoa autêntica no mundo, que pode contribuir com ele, dando o melhor de si, sem nenhuma obsessão, com autocontrole, com sentimento também de merecimento de todas as coisas boas. E então essas pessoas vão chegando e colocando em você um olhar de aprovação, um grande sentimento de satisfação toma conta de você. Você ensinou sua mente a organizar seus pensamentos e emoções. E você percebeu que você amadureceu muito nesse trabalho, porque lidar com aquilo que dói exige coragem. E organizar as coisas de um modo racional e inteligente é muito bonito, é muito louvável. Essas pessoas chegam e fazem uma reverência a você. E vão então, pegando cada um uma pilha de livros e levando para as prateleiras adequadas.
E você vai sentindo que todas essas pessoas, cada uma ao seu tempo, vão saindo com essas pilhas de livros, chegam nas prateleiras e começam a ordenar cada livro, um ao lado do outro. E você sente que você fez um trabalho dentro do seu inconsciente. Essas pessoas são os seus neurônios levando cada informação para o devido lugar. Essa biblioteca é o seu inconsciente, onde você guarda todas as memórias e aprendizados da vida. E você, quando olha para esse lugar enorme, repleto de conhecimento, repleto de beleza, a sua doçura, esse sorriso fácil, essa meiguice, você percebe que alma linda você tem. E então alguém vem se aproximando, muito bem vestido, um homem, um mestre de cerimônias, e ele chega até você, te reverencia, te pega pela mão e te diz: eu vou te levar agora a outro local. E então você segue essa pessoa. E essa pessoa então sai da biblioteca junto com você, toma o elevador, aperta lá um número de um andar muito alto, muito alto. Quanto mais alto, mais emocionada, mais tocada pela expectativa feliz você vai ficando. Você vai percebendo que você tinha medo de crescer, medo de alcançar desempenhos maiores, insegurança. Mas agora você percebe que você pode ir para o alto com toda confiança, com toda segurança, porque você tem bagagem, você tem conteúdo dentro de você. E quem te leva até o outro lugar é a sua inteligência. Essa figura que está ao seu lado é a sua inteligência. E então, essa figura entra com você num auditório repleto de pessoas. Todo um andar desse hotel, desse grande edifício, é o auditório. Mais de 1000 pessoas na plateia. E quando você entra, você percebe que você é a pessoa mais especial desse lugar. E as pessoas te aplaudem. E você então vai chegando, vai se aproximando cada vez mais do palco. E as pessoas vão novamente te aplaudindo, ficando de pé. E uma pessoa chega e se aproxima de você e te traz uma caixinha de veludo preto, ornada com um vivo dourado. Uma caixinha de mais ou menos 15 por 15. Um veludo preto da melhor qualidade. E chega uma outra e chega também com um diploma, um tubo muito lindo também, amarrado com uma fita de cetim vermelha. E então esse mestre de cerimônias apresenta você à plateia e diz: essa pessoa que está nesse palco é uma pessoa de grande valor. É uma pessoa que está promovendo um grande crescimento interno. É uma pessoa que está enfrentando seus medos e angústias. Eu apresento a vocês o resultado do trabalho que essa pessoa fez. Ela agora tem todas as suas emoções colocadas no devido lugar, de modo que agora ela é dona de todo o controle sobre si. Essa pessoa agora entra em sintonia com o melhor de si, sua inteligência, seu poder de organização, sua autoadministração, os seus propósitos de vida, o otimismo, a garra, o engajamento, o empreendedorismo. E essa pessoa tem tudo agora para ser feliz. Ela é consciente de que a vida pode trazer obstáculos e cada obstáculo é um degrau para o crescimento.
Ela é consciente de que a vida pode trazer preocupações, sofrimentos, mas agora ela entende que cada um desses acontecimentos é uma oportunidade de aprimoramento, de se tornar cada vez mais um ser humano forte, experiente e autoconfiante. Então a pessoa que está com a caixinha, abre a caixinha e esse mestre de cerimônias se aproxima de você e coloca um colar no seu pescoço. Esse colar agora simboliza esse trabalho de força, de autoconhecimento, de auto-organização. Você agora não precisa nem pensar nas questões que te incomodam, porque agora o que vibra em você é essa convicção do trabalho bem feito, na organização das emoções, colocando prioridades e, acima de tudo, colocando o melhor do conhecimento, as emoções positivas, os pensamentos construtivos, o amor que edifica, que dá energia, o otimismo que dá força e a autoimagem positiva que ajuda você a reconhecer todos os seus valores e assim se sentir autorizado a encontrar o crescimento e a prosperidade na vida. Parabéns a você por esse trabalho maravilhoso. Você também recebe o diploma, um certificado do trabalho realizado. Por onde você for, a partir de agora, você leva essa convicção do seu valor. Sempre digo que o trabalho e o esforço trazem para todas as pessoas um sentimento de competência. Você agora está com uma consciência total da sua competência. Você agora vibra na melhor performance em todos os aspectos. Você sai do lugar de vítima, do lugar de fragilidade e agora vai para um lugar de posse de toda a sua autonomia, de toda a sua garra, de toda a sua força. Você percebe agora que você, como tantos outros seres humanos, está consciente de todas as suas limitações, mas muito mais apoderado da sua força, da sua auto-administração. Você agora está em segurança dentro de você. Você agora tem consciência de que tudo que você pode fazer é para o seu melhor desempenho. Você percebe agora que você é merecedor de todos os louros, toda a segurança, todo o merecimento de reconhecimento. Então você olha para toda essa plateia e faz uma reverência em gratidão, porque todas as pessoas agora de sua vida, todas com quem cruzar, reconhecerão o seu talento. Então você pode se retirar, indo para o encontro de si, se sentindo aliviado. Você respira profundamente e sente essa nova versão vibrando dentro de você. Você alcançou um nível de consciência que expandiu sua mente. Não tem como voltar atrás. Você agora é maior, é mais forte e mais autoconfiante. Parabéns por essa conquista. Você é uma pessoa maravilhosa e merece essa conquista. Eu vou contar até 3 e você vai retornar se sentindo maravilhosamente bem. E todo esse trabalho vai agora ecoar em você a cada dia de sua vida, em cada momento, em cada decisão. Porque você agora é maior, é mais forte, tem muito maior consciência do seu valor. Parabéns. 1,